Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje sextamos, e sextamos o quê? Com notícia que mexe com o nosso bolso, porque saiu o IGP-10, que é a prévia da inflação medida pela FGV, e a gente vai contar tintim por tintim o que já está aparecendo na nossa inflação de outubro, pelo menos nos primeiros dias de outubro, que deve continuar pressionando o nosso bolso, o que traz essa tendência para o mês de outubro, claro, carregando um pouco, né, da inflação do mês passado, já que é uma métrica que pega um pouquinho dos 2 meses, mas aqui já também trazendo essa expectativa do que deve continuar apertando o nosso bolso aqui. Mas não tem só isso, a gente vai falar dele porque não tem como, e dela também, né? Porque a nossa novela Tarifa Fatal, hoje ela volta, mas aqui com 2 episódios, né? O primeiro episódio, que é em relação à China e os Estados Unidos, e aquela questão envolvendo o óleo de soja, porque parece que Donald Trump falou que não ia mais comprar o óleo de soja lá da China, que não precisava deles, deixa lá eles com o óleo, porque a China tinha respondido aquele tom de ameaça do Trump de taxar a China em 100%. Se isso acontecesse, a China iria responder à mesma altura. E aí Donald Trump ficou muito contrariado e disse que não compraria mais óleo da China. Só que parece que isso está trazendo alguns problemas, ou pode trazer alguns problemas que já estão no radar lá nos Estados Unidos. Então a gente vai falar de novo desse acirramento dessas tensões e trazer essas novidades para vocês. E a gente também vai falar aqui do caso brasileiro, do que entrou e o que ficou de fora da conversa entre o Rubio e o Vieira. Então nessa conversa Marco Rubio e Mauro Vieira, o que será que aconteceu e quem será que não foi citado? Vamos descobrir o que nessa sexta-feira. Mas antes de tudo isso, a gente já vai passar pela nossa agenda para entender aí o que tem de indicador hoje, quem fala, quem não fala, o que a gente tem de condutor para o nosso dia, para essa sexta. Então, o que a gente vai sextar com o que hoje? Com o IPC da segunda quadricemana de outubro, medição da FIPE. Ontem a gente teve IPCS da segunda quadricemana, só que da FGV. E agora a gente tem a medição da FIPE aqui. Às 6 horas da manhã, na zona do euro, saiu o índice de preços ao consumidor e o seu núcleo. E às 8 horas da manhã, aqui no Brasil, saiu o IGP-10 de outubro, que a gente vai trazer detalhes para vocês daqui a pouquinho. Às 9h30 da manhã, saiu lá nos Estados Unidos construções de novas moradias iniciadas e permissões para as novas obras também em setembro. E mais tarde, 9h45, quem falou foi o Joaquim Nagel, que participou de um painel de um evento do FMI às 9h45 lá nos Estados Unidos também. Mas não para por aí, porque tem mais gente falando na nossa agenda. Tem o presidente do Fed de São Luís, que fala depois do almoço, e ele participa daquele evento que está acontecendo, né, ao longo da semana, aquele evento financeiro internacional. A gente tem também, às 2 horas da tarde nos Estados Unidos, os poços e plataformas de petróleo em operação. Tem divulgação do balanço da American Express hoje. Os Estados Unidos estão divulgando balanços já. Começou a temporada de divulgação, não é de caça ao pato nem de caça ao coelho, é a divulgação de balanços que começa a sua temporada lá nos Estados Unidos com o setor financeiro na vanguarda. Então eles sempre vêm primeiro, né? Eles chegam primeiro os balanços do setor financeiro e trouxe bastante expectativa e incerteza. Apesar de alguns balanços terem ido bem, parece que o setor financeiro teve uma escorregada aí e isso fez com que as bolsas oscilassem, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque além disso estão acontecendo as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial nos Estados Unidos ao longo do dia. Então, o que a gente tem aqui na agenda que deve ganhar um pouco mais de repercussão? O IGP-10 aqui no Brasil, até porque é uma métrica de prévia de inflação, então pode ficar no radar, até porque teve desaceleração, eu vou contar daqui a pouquinho para vocês por quê. Mas aqui a gente deve ter também no radar mais esse cenário geopolítico de novo, então as tensões comerciais, como é que isso vai se resolver
nos Estados Unidos do que qualquer outra coisa, porque como a gente viu hoje, a agenda está mais esvaziada, tem aqueles indicadores semanais, alguns dirigentes, presidentes e diretores de Banco Central falando, mas nada no volume que a gente viu nos outros dias. Então hoje uma agenda mais tranquila, o que acaba trazendo um peso maior para dados domésticos aqui no Brasil e para o cenário político de forma geral. E já falando do que deve movimentar, do que deve conduzir, vamos entender como é que fechou a nossa bolsa ontem, porque foi um dia de queda geral. Todo mundo foi para o negativo. Ninguém ficou no positivo, nem o dólar, né? Então não é um movimento muito comum o que a gente viu acontecer na bolsa ontem, que é justamente queda na bolsa e queda no dólar junto. Normalmente quando a bolsa cai, o dólar sobe porque sai recurso daqui. Então vamos entender o que aconteceu no dia de ontem para que a gente tivesse esse movimento negativo entre as bolsas, mas sem o fortalecimento do dólar junto, que é o movimento mais comum dos dias normais de temperatura e pressão. Então, para entender isso, eu vou começar explicando as bolsas nova-iorquinas, porque foi um dia mais ali voltado ou conduzido pelos balanços corporativos. A gente teve essa pressão vinda do setor financeiro, inclusive aquele índice VIX, né, que é o índice de volatilidade do S&P 500, então mostra como é que está a volatilidade, como é que está a oscilação do índice S&P 500, é uma métrica do S&P 500, mas ele também é conhecido como termômetro ou índice do medo. Então, quando a gente começa a ter um movimento que traz alguma incerteza ou que traz medo para os mercados dos Estados Unidos, esse índice sobe. E ontem ele deu um salto justamente na expectativa aí por notícias do setor financeiro nos Estados Unidos. Então essa cautela, ela acabou permeando bastante os mercados por lá e derrubou as bolsas nova-iorquinas. Além disso, a gente tem toda a somatória, né? Então vem as incertezas em relação nossa, gente, me fugiu a palavra. A relação comercial e as tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, então isso pesa também, de certa forma, no humor global e no humor das bolsas por lá. Então a gente vai tendo uma somatória de incertezas. Essa somatória de incertezas, no final, traz mais instabilidade, traz mais incerteza e menos previsibilidade. E isso faz com que as bolsas tenham esse tipo de movimento. E ontem a gente viu essa queda justamente por um humor deteriorado e esse aumento do medo mostrado pelo VIX, né, o índice de volatilidade. E essa cautela toda, ela veio aqui para o Brasilzão. Ontem foi um dia ruim para os preços do petróleo, então a gente não teve aquele suporte, aquele apoio que a gente normalmente tem no setor de commodities e que a gente viu acontecer alguns dias dessa semana, alguns suspiros ali no preço do petróleo. Ontem ele caiu para um patamar bastante baixo, inclusive, e levou com ele as empresas ligadas às commodities, até aquelas, na verdade, que não são ligadas ao petróleo diretamente. Então a Petrobras caiu, as empresas ligadas ao petróleo caíram de forma geral, mas acabou indo para o terreno negativo também Vale. Então empresas ligadas ao setor de commodities de forma geral, não só ao petróleo. E esse é um movimento bem interessante, né? Foi um dia ruim para as exportadoras e ali produtoras, né, exploradoras de commodities, exportadoras de commodities. Então a gente vê um movimento quase ali coordenado das grandes empresas da nossa bolsa indo para o terreno negativo com essas incertezas globais e essa queda do preço do petróleo também. Então também uma somatória de coisas aqui fazendo com que a nossa bolsa caísse. A gente teve um dia positivo até para bancos, os bancos, alguns deles conseguiram ir para o terreno positivo, mas não todos. Então um dia de quedas mais generalizadas e muito ali conduzida por esse humor, por esses ventos vindos do exterior também, além de toda aquela incerteza do mercado fiscalista que não vai sair do radar tão cedo. Então aquela coisa da medida provisória que não foi votada, da onde o dinheiro vai vir para cobrir, né, esse buraco que fica no cumprimento ali das regras do arcabouço. Então, da onde vai vir esse dinheiro? O que o governo vai fazer? Ele vai aumentar imposto? Que medida que ele vai fazer nesse ajuste? Isso é uma cobrança, inclusive bem fiscalista do mercado. Então, o mercado vai deixar isso no radar e todo dia isso pode aparecer
deteriorando também um pouco esse humor do mercado. Então, essa ótica fiscalista e esse fantasma do fiscal deve continuar rondando por aqui por mais um tempo. Ontem ele ficou até um pouco mais em segundo plano, mas ele não deixou de rondar ali os mercados brasileiros. Além disso, a gente teve queda do dólar, né? Vocês viram lá o dólar caindo junto com a bolsa, não foi um dia de valorização, porque o dólar se enfraqueceu também frente aos pares, também outras moedas emergentes. Então, por mais que a gente tenha tido um dia negativo na nossa bolsa por conta de queda no preço do petróleo e alguns fatores domésticos aqui também, o dólar não foi para o terreno positivo, não subiu, que seria o movimento mais esperado, porque o dólar, no geral, em relação aos pares e a outras moedas emergentes, ele caiu. Então, aqui a gente também importou esse movimento global de moeda e acabamos aí seguindo o mesmo movimento de enfraquecimento do dólar de forma mais geral em relação às moedas também de forma generalizada. Então, um dia, né, de movimentos até um pouco mais pontuais, mas um dia negativo aí para as bolsas no mundão. Agora vamos falar da nossa novela Tarifa Fatal, porque tem novos desdobramentos e assuntos aí para a gente comentar. Para quem não assistiu os programas passados, a gente falou que estava aumentando essa tensão comercial entre a China e os Estados Unidos, a corda estava esticando cada vez mais, e aquele tom de ameaça do Donald Trump em taxar a China, depois dela falar que vai restringir a exportação de alguns minerais raros, né, desagradou o Donald Trump. Então a China falou que ia limitar as exportações, que ia começar a restringir essas exportações. Donald Trump não gostou e respondeu que ia taxar a China em 100%. Isso teve a validade ali de um story, tá? Durou um dia essa declaração do Donald Trump, porque logo ele chicken out, logo ele voltou atrás, amarelou o laranjão e falou que não era bem assim, que ele achava que a China tinha tido um dia ruim, que eles, né, tinham falado isso, que poderia ser um dia ruim para a China, e eles não quiseram dizer o que quiseram dizer. Ali até falando, né, dando um recado para a China, meio que também voltar atrás em relação a essa restrição de exportação colocada pelo governo chinês. Mas a China não voltou atrás e não mudou o tom. Inclusive criticou esse tom de ameaça do Donald Trump e disse que não vai aceitar essas ameaças, que as negociações comerciais devem ser feitas no âmbito comercial e não nesse tom bélico, né, de ameaça entre os países, principalmente ali, né, nesse tom que vem de cima para baixo, que normalmente é a forma de negociar do Donald Trump. Ele fala uma coisa colocando ali uma imposição de cima para baixo, e a China disse que não vai aceitar e que não acha que essa é a melhor forma de negociar. E queria retaliar, né, se os Estados Unidos realmente taxassem os produtos chineses em 100%, ela poderia, não era a vontade dela ali, mas ela poderia responder à mesma altura. E aí Donald Trump volta atrás, diz que não era bem assim, que foi mal, estava doidão, foi um desentendimento, e aí ele não fala mais dessa taxação que começaria, inclusive, até o dia 1º de novembro, de 100% nos produtos chineses, e começa até uma expectativa de diálogo entre os países. Só que também não durou nada, não durou um dia essa trégua aí de Donald Trump, porque naquele mesmo dia à noite que ele voltou a falar que iria retaliar também, sancionar as exportações da China de óleo de cozinha. Então, os Estados Unidos não importariam mais o óleo de cozinha da China, e aí o óleo de soja de forma geral, que é usado também em biocombustíveis, isso não seria mais uma relação comercial entre os Estados Unidos e a China, porque ele teria capacidade de produzir lá. Então ele falou, tipo, não preciso de vocês, fiquem aí com o seu óleo, porque já que vocês estão aí, né, respondendo à mesma altura, tá, eu não quero mais o óleo de vocês. Só que tem um problema, né? Os Estados Unidos, eles já vêm sofrendo bastante com a falta de compra da soja estadunidense pela China. Caiu bastante essa compra, só que não é de hoje que isso acontece. Não é uma coisa nova, né? Errar é humano, mas persistir no erro talvez não seja, né? Porque Donald Trump, no seu primeiro mandato lá,
Lá no passado, quando ele taxou o aço e o alumínio, então quando a gente teve essa primeira guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, lá em 2018 e 2019, a gente teve também esse mesmo movimento de queda na compra da soja estadunidense pela China. Então, quando você tem, quem diria, né, que quando você começa a colocar barreiras para um país, tarifas em um país, os países afetados por essas barreiras, por essas tarifas, por essas sanções, não vão querer comprar de você também. Né, Donald Trump acreditava no seu Trump-verso, né, já que ele é meio WandaVision, cria suas próprias realidades, que ele poderia meter taxa em todo mundo e que mesmo assim todo mundo ia querer comprar dele ainda. Só que não é bem assim e não foi assim que aconteceu lá em 2018 e 2019. Olha como caíram as compras de soja da China pelos Estados Unidos. Na verdade, compra de soja pela China dos Estados Unidos. São essas duas barrinhas pequenininhas que a gente está vendo aqui. E aí agora, né, com essa esticada da corda, com esse aumento das tensões comerciais e com esse tom de ameaça do Donald Trump, o que está acontecendo com a soja dos Estados Unidos? Eu até separei um trechinho aqui para ler para vocês. Porque a China não compra soja dos Estados Unidos desde maio de 2025. Alguma coisa aconteceu em maio de 2025? Vou colocar aí para vocês falarem no chat o que estava acontecendo, o que começou a acontecer esse ano, né, e intensificou em julho em relação aos países e os Estados Unidos. Mas vamos seguir aqui. Segundo os dados aqui do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E até meados de setembro ainda não havia reservado um único carregamento para a nova safra. Então não só não está comprando soja desde maio, como também não está comprando a próxima safra. Né? Então aqui a gente volta com aquele nosso episódio, além da tarifa fatal, o episódio Império contra a Safra. Mas vamos lá, que começou no início daquele mês. Em vez disso, tem contado com fornecedores da América do Sul, como Brasil e Argentina, para aumentar os estoques. Então a China não está comprando soja dos Estados Unidos e no lugar está comprando de quem? Do Brasil e da Argentina. Quem diria, né, que acirrar as tensões entre os países teria um movimento desse? Ninguém poderia imaginar, nem estava lá no gráfico, né, nem aconteceu antes, mas vamos continuar por aqui. Enquanto isso, os agricultores americanos, um bloco eleitoral fundamental para Trump e para o Partido Republicano, diga-se de passagem, apoiadores, né, de Donald Trump, estão sendo prejudicados pelas próprias atitudes de Donald Trump e agora enfrentam os silos de armazenamento transbordando e preços baixos. Ninguém quer comprar a soja dos Estados Unidos. Que coisa, né? Mas aí Donald Trump responde e fala, não, mas eu também não quero mais, né, aquela coisa mimada. Então, você não vai comprar nossa soja, eu não quero mais comprar o seu óleo de soja. A China, ela processa boa parte da soja para ração e também para a produção de alguns óleos derivados da soja que são usados em biocombustíveis e na cozinha também. E aí Donald Trump falou, então fica aí com o seu óleo de soja porque eu não vou comprar mais. Só que o impacto que pode acontecer nessa não compra do óleo produzido pela China pode trazer alguns impactos para os Estados Unidos e não para a China. Então, mais uma vez aqui é o repeteco de erros do Donald Trump. Ele comete um erro lá no passado em relação ao aço e alumínio que prejudica o seu agroexportador, os seus apoiadores. Mas aí em 2025 ele vem e repete os mesmos erros, né? Vivendo todos os erros do passado, repetindo todos os erros, os grilos do passado, como diriam os travessos aqui na sua música. Então, você vê que Donald Trump está repetindo esses erros e trazendo consequências para o seu próprio país. Por quê? Né? Se os Estados Unidos pararem de comprar o óleo da China, quem vai ficar sem o óleo é os Estados Unidos, porque por mais que os Estados Unidos sejam um país que compra bastante o óleo da China, você ainda tem, né, outros países, vai demorar um pouco, isso no curto prazo pode ali afetar os produtores do óleo na China, mas esse óleo pode ser redirecionado até num médio prazo. Só que os Estados Unidos não têm capacidade de produzir esse óleo, como o Donald Trump falou, de processar todo o óleo.
E eu até separei um trechinho aqui para ler para vocês. Aqui a gente tem um gráfico mostrando que a China continua sendo o maior exportador de óleo de cozinha usado para os Estados Unidos, né? Então você vê a China aí no topo. Mas se os Estados Unidos não comprarem da China, eles vão ter que achar outro fornecedor, porque eles não têm capacidade de processar. E isso pouco afeta a China, afeta mais os Estados Unidos aqui, né? Então, ele falou, inclusive, Trump disse, abre aspas, podem facilmente produzir óleo de cozinha, não precisamos comprar da China, que é o que eu tinha até falado aqui. Mas eu separei um outro trechinho para mostrar para vocês que fala justamente dessa questão do processamento, né, que não tem como ser processado nos Estados Unidos. A Agência de Proteção Ambiental propôs aumentar a quantidade de biocombustíveis que devem ser misturados à mistura de biocombustível nos próximos 2 anos. Então eu falei que parte desse óleo, principalmente usado, acaba indo para os biocombustíveis. E a Agência de Proteção Ambiental propôs que aumentasse essa proporção. Só que aí tem um problema. Os Estados Unidos vão ter que comprar de outro lugar se não comprarem da China, porque eles não produzem o suficiente. Então, enquanto os Estados Unidos tentam aumentar a oferta interna de matérias-primas para biocombustíveis, podem ter dificuldade para produzir óleo vegetal suficiente para os setores de combustíveis e alimentos, porque eles não conseguem produzir para os dois destinos. Vai ter que escolher um ou outro e ainda importar, porque eles têm capacidade limitada de processamento e é um gargalo que não conseguimos processar tudo, disse o chefe global da agricultura da Bloomberg Intelligence aqui. Então você vê que o Trump ele toma umas atitudes e fala, eu não vou comprar mais, por isso que ele volta atrás depois. Ele toma uma atitude falando que vai taxar em 100%, esperando que o outro país não vai responder. O outro país responde, ele tem que voltar atrás. Aí ele fala, então não quero mais comprar a China. Aí alguém fala, mas Trump, a gente precisa comprar o óleo da China porque a gente não tem como processar aqui. Aí ele volta atrás. Ele sempre coloca uma coisa radical para tentar forçar uma negociação e depois tem que voltar atrás porque não sustenta aquele ponto. E foi mais ou menos o que também aconteceu aqui no nosso tarifaço. Se a gente for pensar, Donald Trump taxou em 50% o Brasil, colocou a tarifa ali em cima, né? Foi o primeiro país que ficou com a maior tarifa entre os países tarifados ali com sobretaxa e depois começou a perceber que boa parte daqueles produtos são importantes para os Estados Unidos e queriam encarecer ali toda a cadeia produtiva do país. E isso, né, conjunto a uma pressão, e eu venho falando isso há bastante tempo, existe toda uma pressão do departamento, ali, dos setores da alimentação, dos restaurantes, de bebidas dos Estados Unidos, porque a carne ficou de fora e o café também. Abriram-se várias exceções, né, para laranja, para aviação, para itens de aviação, para vários itens que também estão ali nessas cadeias produtivas. Só que o café continua sobretaxado e a carne também. E isso gera inflação no prato. Isso desagrada setores importantes como de restaurantes e bebidas ali dos Estados Unidos. Então você vê, né, que você está mexendo também com um setor importante e desagradando vários setores também que estão vendo suas cadeias produtivas encarecerem, além do agro, que também está sofrendo porque ninguém mais quer comprar dos Estados Unidos. Quem diria, né, que arranjar treta com todo mundo ia voltar para você? Ninguém poderia imaginar. Donald Trump nem passou pela cabeça. Mas ontem a gente teve um encontro que era muito aguardado, inclusive. Nossa bolsa ficou bem com passo de espera ontem, porque queria saber o que ia ser o desenrolar da reunião entre o Rubio e o Vieira. E a gente trouxe aqui alguns pontos para discutir com vocês o que esteve na mesa dessa reunião e quem ficou de fora, né? Porque parece, né, que tem gente muito chateada porque não foi citada na reunião e aí começou a desdenhar. Sabe aquela coisa de, como não falaram de mim, nem da minha família, né, como eu não fui ali o centro do assunto, vou começar a desdenhar dessa reuniãozinha aí. Então a gente começou a ver ontem um movimento bem interessante, inclusive de Paulo Figueiredo, tentando desmoralizar a reunião, falando que não foi uma reunião importante. Até tinha separado um tweet aqui, mas acho que eu perdi do Paulo Figueiredo falando que o que foi discutido nessa reunião foi, sei lá, o resultado do jogo do futebol, uma coisa assim, desdenhando mesmo de uma reunião, porque em nenhum momento
foi falado o nome de Jair Bolsonaro ou da família Bolsonaro nesse encontro. As coisas que foram discutidas lá foram coisas realmente importantes. Então foram discutidas questões envolvendo o etanol, os materiais estratégicos, os minerais estratégicos, as terras raras, coisas que realmente importam para a relação comercial de dois países e não o chororô de uma família que tentou usar e conspirar contra o seu próprio país e usar isso como forma de pressão para se beneficiar em causa própria. Não é nem para beneficiar só a família, prejudicando o próprio país. E aí quando fica de fora, porque eu sempre falei isso, o Bolsonaro, ele era, e a família Bolsonaro era tipo o fantoche ali do Donald Trump, era a desculpinha que ele precisava para sobretaxar um país que não teria justificativa. Então ele começa a falar do Bolsonaro, da ditadura da toga, do Alexandre de Moraes, para essa justificativa, quando a gente sabe que o que está em jogo é o que realmente importa. É Big Tech, é terra rara, é biocombustível. Então isso está em jogo. É BRICS, é enfraquecimento do dólar. Tudo isso está em jogo. Tudo isso é importante. O Bolsonaro, ele é o que o Donald Trump usa. E da mesma forma que ele usa as pessoas, ele também descarta. Então, quando ele percebe que isso está perdendo força, vai começar a descartar e deixar de lado. E isso desagradou, obviamente, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, que começaram a desdenhar do encontro. Mas aqui, voltando ao que interessa, o que entrou em pauta aqui? Etanol, minerais críticos, transição energética ficaram no radar e a diminuição da tarifa também. Inclusive, do encontro, saiu a possibilidade aí de uma conversa entre o Donald Trump e o presidente Lula. Então, teve uma avaliação positiva, apesar de falarem, mas a foto, tentaram desdenhar, é aquilo, quem desdenha quer comprar. Então, é aquela coisa, tentaram desmerecer o encontro só porque não foi do agrado e porque também enfraquece o poder de barganha ali e de pedido de socorro da família Bolsonaro, porque começa a se mostrar que cada vez mais eles estão enfraquecidos e fora desse jogo. Então, Bolsonaro ficou fora do script e foi discutido realmente ali as questões que envolvem o comércio entre os dois países, que é o que se espera de uma reunião dessa, e não que seja para favorecer ninguém, nem sua família. Bom, eu vou ficando por aqui, o IGP-10 fica para segunda-feira, a gente conta para vocês o que mexeu com o nosso bolso e dou más notícias, porque tem inflação aí pintando que voltou e que desagrada a gente aqui, tipo a do cinema. Mas sabe onde você pode assistir filmes? Fora do cinema, e filmes muito bons ali, documentários. Inclusive a gente tem o Cine Liberta aqui também, no nosso ICL, porque nosso ICL tem uma plataforma de documentários, tem o documentário Vai pra Argentina Carajo, tem um monte de documentários internacionais, tem o Doc dos Ricos, que eu participo também. Então você quer assistir os nossos documentários, as nossas aulas e pagar só uma vez por isso e ter ali para o vitalício, para o resto da vida, inclusive se a gente colocar mais filme, mais aula, você vai ter tudinho? É só você entrar em iclmercado.com.br, porque a gente liberou esse presente de aniversário de vocês pagarem 12 meses, uma vez só, e ficar com acesso às nossas plataformas, a nossa plataforma de cursos e de streaming aí para sempre. Então, um presentão aí de aniversário do ICL para vocês, para não ficar de fora, porque as vagas estão acabando, iclmercado.com.br ou o QR Code que está lá longe no cantinho da tela. Agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência com William Deluc e Guga Noblat. Nossos vizinhos de cima já estão a postos para receber vocês. E amanhã eu volto para contar... Amanhã não, Pelo amor de Deus, tô querendo trabalhar de sábado. Na segunda-feira eu volto para contar para vocês o que mexe com as nossas vidas, com o nosso bolso e com a nossa bolsa. Um beijão, bom fim de semana e até segunda-feira. Já pensou ter acesso vitalício ao conhecimento? O Instituto Conhecimento Liberta te oferece mais de 400 cursos, documentários e 7 línguas estrangeiras. Tudo num só lugar. E tem mais. Clube exclusivo com descontos em mais de 350 estabelecimentos. E benefícios incríveis para membros. Garanta também o mega pacote de presentes exclusivos com livros, certificado e muito mais.
Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 127. Pagou uma vez, é para sempre. Assine o plano vitalício e garanta mais ICL para toda a sua família. Acesse icl.com.br. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.